Já voltamos no tempo em relação à segurança pública. Mais uma viagem no tempo. Essa aqui é pertinho, viu? Dia 13 de novembro de 2020, 2 dias antes da votação do primeiro turno na capital paulista. Na capital paulista e em todas as cidades do país, onde houve a eleição, é claro. Bem, o governador João Dória, pelo Twitter, disse isso aqui, 2 dias antes da votação do primeiro turno. Olá, pessoal. Eu venho aqui para desmentir mais uma fake news, mais uma mentira. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. Por isso, nós seguimos a pauta da ciência e da medicina. É a saúde que determina o que nós temos que fazer aqui, não é a política. Nós não agimos por pressão política ou por outros interesses. O meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. A nossa gestão em São Paulo sempre lidou de forma transparente no combate à pandemia. E vamos continuar fazendo assim, priorizando a vida dos brasileiros. Brasileiros que trabalham, brasileiros que têm sentimento, que têm compaixão, que retomaram a economia da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Volto a reafirmar a você que está me assistindo agora. A prioridade é a vida, é a existência. Esse é o maior valor que todos nós temos. Esqueça a fake news. Combata a mentira, trabalhe e lute pela vida, como nós estamos fazendo. Bem, essa declaração do governador João Dória é do dia 13 de novembro. 52 dias sem reclassificação de fase no estado de São Paulo. Aí, no dia 30 de novembro, um dia depois do segundo turno, o que aconteceu, Mariana Godoy? A partir de amanhã, os estabelecimentos aqui de São Paulo só vão poder funcionar durante 10 horas por dia. Além disso, comércio e serviços também terão que fechar as portas, no máximo até as 10 horas da noite, e limitar a ocupação interna a 40% da capacidade. Essas são as novas medidas restritivas que foram anunciadas pelo governo do estado um dia depois do segundo turno das eleições. Todo o estado de São Paulo está agora na fase amarela do Plano São Paulo. Mas é o seguinte, Cláudio, tem esse porém, né? Nenhum estabelecimento comercial vai ser fechado, apesar dessa regressão para a fase amarela. Não voltou para a fase laranja, nem a vermelha. E a programação da volta às aulas não vai ter alterações, é o que ressalta o governador João Dória. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. Esta mudança para a fase amarela não altera a programação de volta às aulas e as escolas não serão fechadas. Olha, e é uma decisão que foi tomada depois da terceira semana de alta nas internações. Foi um aumento de 7% na semana passada em relação ao anterior. O número de óbitos também subiu em São Paulo, 12%. Os casos registrados diminuíram. Segundo o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, o motivo é a diminuição da testagem. O que nós observamos que em alguns municípios houve uma diminuição da testagem. Nós que chegamos até há poucas semanas a praticamente 100 testes para cada 100 mil habitantes, nós recebemos a notificação na semana passada que nós chegamos a 68 testes para cada 100 mil habitantes. Isso não pode acontecer. Mas aí também é querer demais da gente, não é, Mariana, Cláudio, Pedro? É muita coincidência de data, né? No dia seguinte do segundo turno, houve uma entrevista coletiva de prefeito e governador lado a lado, dizendo que a situação mudou e que, infelizmente, haveria necessidade de regredir. E a gente sabe, né, Cláudio, no enfrentamento da pandemia, faz parte. Há a possibilidade de que regiões ou um estado inteiro vá para frente ou para trás nas tais fases. Agora, o governador foi muito taxativo no dia 13 de novembro, né? Olha, o governador, né, contou uma lorota, né, na antivéspera da eleição. Esse vídeo foi do dia 13, né? Ele usou de uma informação fake para desmentir o que chamou de fake news. E os fatos mostraram que não eram fake news. Aliás, o comportamento do governo de São Paulo não se compara a de nenhum outro. Eu não me lembro de nenhum
outro estado que tem se comportado dessa maneira. A gente assistiu nos últimos 10 dias antes da eleição de primeiro turno, o desaparecimento dos dados da evolução da doença em São Paulo. Aí, quando não tinha quem culpar, disse que a culpa era do Ministério da Saúde, muito embora os números sejam de São Paulo. O fato é que havia notícias de crescimento, o setor público mantinha-se em silêncio, os hospitais particulares começaram a dar a notícia de que estava aumentando o número de infectados, que os leitos de UTI estavam sendo tomados por novos doentes de Covid-19 e o governo caladinho, né, absolutamente calado. Aí no dia 13 de novembro vem esse vídeo aí do governador, um vídeo lamentável do governador, desmentindo uma coisa que de fato ele faria, né? Eu viria a fazer. No dia 16, o day after, o dia seguinte à eleição de primeiro turno, o governo de São Paulo finalmente admitiu o aumento de casos. Por que só deixou para fazer isso no dia 16, o dia seguinte à eleição, né? Certamente não foi porque o privilégio é a vida, porque precisamos obedecer à ciência e coisa e tal, né? Não foi. Eu acho que o privilégio foi outro. E aí vem a campanha de segundo turno. E novamente começou aquele comportamento condescendente, minimizando as coisas, ou não assumindo, não admitindo a extensão da gravidade do problema, negando fechamentos, etc. E espera a eleição de segundo turno, aí novamente no dia seguinte toma medidas que não se esperava, ou pelo menos que vinham sendo negadas. É muito triste isso, dá uma sensação, certamente muitos eleitores, certamente alguns que já esperavam por isso, mas muitos eleitores de São Paulo, do estado de São Paulo, estão se sentindo um tanto quanto incomodados com isso. Afinal de contas, os que acreditaram na palavra do governador estão agora lamentando o desapontamento.